O casamento não pode eliminar a tentação sexual. O pecado sexual é o mais difícil de vencer, porque o sexo e coisas relacionadas a isso faz parte da natureza humana. É um desejo fisiológico normal. Deus não tira isso de ninguém. Embora Paulo apresentou o casamento como solução por causa das tentações, mas o casamento não elimina a tentação sexual. Vamos ver as recomendações de Paulo para os casais suprirem as necessidades do cônjuge para não cair no adultério. Paulo deu conselhos tanto aos casados quanto aos solteiros. E é isso que vamos ver nesse vídeo aqui. E clique em gostei para ajudar na divulgação e se inscreva se não for inscrito para chegarmos a 100 mil inscritos. 1 Coríntios 7, verso 28, primeiro na tradução Almeida Revista e Corrigido, e depois na NVI, que fica mais claro ainda. Veja na sua tela. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. Então veja que, casando ou não, a pessoa terá tribulação na carne. Agora vamos ver na NVI, que fica ainda mais claro. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Muitos pensam que o casamento vai resolver seus problemas, não apenas no campo sexual, mas em outros casos também. Veja alguns problemas que o casamento não vai resolver, como solidão, tentação sexual, necessidades emocionais mais profundas e as dificuldades da vida. Tem muitos casados que vivem na solidão mesmo tendo uma pessoa ao seu lado. Em seus problemas emocionais, seus traumas do passado, o cônjuge, se não compreende, a pessoa vai continuar com esses mesmos problemas. No casamento, cada um vai trazer na bagagem os seus traumas do passado, os transtornos de personalidade, virão tudo na bagagem. E na maioria dos casos, só é revelado após o casamento. No tempo do namoro, fica tudo escondido. O casamento em si não mantém duas pessoas juntas, mas o compromisso sim. Compromisso mútuo entre os dois. Uma só carne também é compromisso e diálogo aberto. Compreensão. Fora isso, não dará certo e terão dificuldades de resolver problemas como de incompatibilidade de personalidade, higiene, caráter. O casamento não resolve todos os problemas automaticamente. Para isso vai envolver muitas coisas de ambas as partes. O sexo não trará compreensão sobre o outro. Vamos a mais uma prova escrita por Paulo para mostrar que o casamento não deixará o outro imune às tentações sexuais. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, de ambas as partes, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.
Paulo diz que pode se abster da relação sexual em caso de consagração, mas com o consentimento de ambas as partes, e depois ter relação normal para que o outro não fique exposto às tentações. Aos solteiros e viúvas que passam por tentações sexuais, Paulo os aconselhou a se casarem, mas, mesmo assim, isso não os deixarão imune às tentações. 1 Coríntios 7, verso 8 e 9, na tradução NVI. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar queimando, ou melhor, ardendo de desejo. Então Paulo diz que se for para andar morrendo ou ardendo de desejo, então é melhor que se casem. A luta contra o diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque é uma luta espiritual. Então tem que ser espiritual para lutar contra o diabo. Uma pessoa carnal não luta, até porque ele já vive de acordo com a vontade do diabo. Mas quem é espiritual tem que lutar contra o diabo, que é um ser espiritual. Lutar contra o pecado. Vencer o diabo é vencer o pecado. Resistir à tentação. Sujeitar a Deus e resistir o diabo é se sujeitar a Deus, para que o diabo fuja. Então a luta contra o diabo, a Bíblia manda lutar porque é algo espiritual. Mas o sexo, por ser algo que faz parte da natureza humana, algo da carne. Carne, na Bíblia, está relacionado com a natureza humana, a nossa natureza. Paulo disse, eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, na dele e na nossa. A natureza do ser humano, ela é carnal na sua essência, é carnal por natureza. Davi disse, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que nasceu com a natureza do pecado, e isso se aplica a toda a humanidade de modo geral. Então o diabo é espiritual. O sexo e coisas relacionadas como pornografia, cobiça, é algo da carne. Então a Bíblia manda fugir. Paulo diz para se abster da aparência do mal. Tudo aquilo que te possa induzir à tentação e ao pecado, você deve fugir. E quando não pode fugir, vai ter que enfrentar. Enfrentar o celular, o computador, né? Quando vem pensamento para olhar coisas que não deve, vai ter que lutar contra isso. Então a Bíblia manda fugir. E mesmo depois de casado, muitos casados sofrem com pornografia. Não pensa que é coisa de solteiro, não. Tem casados envolvidos com pornografia. Tem crente casado que luta contra o celular, contra o computador, para não olhar coisas que não deve quando a sua esposa não está perto. Eu sei que tem disso, existe muito disso aí. Então é uma luta que é vencer ou vencer, vencer ou perder a luta. É vencer ou perder. O vencido se torna escravo ou servo do vencedor. Então tem que lutar e vencer, senão será derrotado por esse tipo de mal. Quantas pessoas que com frequência já me escreveram aqui no canal que sofrem com isso? E não é só coisa de solteiro não, casado também passa por esta situação. Qualquer pessoa, mesmo casado, está sujeito a cair em tentações, tanto em pornografia quanto o adultério. O que é uma traição conjugal? Um adultério. Foi tentado e se cedeu. Né? É por aí. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.